Boa tarde, meu nome é Giovanni De Lorenzi, eu sou aluna do nono ano do Colégio João Paulo I. Meu trabalho é a influência no futebol além das quatro linhas e eu fui orientada pela Maria Eduarda. A influência, de sonhos a protestos. A influência do futebol atinge diversos meios da sociedade, com idades diferentes, gêneros diferentes, classes diferentes. Um exemplo disso são as muitas crianças que um dia sonham em ser jogadoras. Além de fazer as crianças se tornarem jogadoras, o esporte influencia a população, seja por meio de propaganda ou por conta de fala dos jogadores. Exemplos disso são o movimento Democracia Corintiana, um movimento que foi contra o regime militar da época, e o protesto que foi feito pela equipe do Flamengo em 1984 a favor de Tancredo Neves. Um exemplo mais recente são as campanhas sociais, o Black Lives Matter contra a homofobia, vacina sim, fique em casa contra o abuso à mulher, entre outros. O papel da mídia. Ainda que a imagem dependa dos jogadores e da comissão técnica, a mídia é quem passa as informações ao público. Visto que o futebol é dependente da mídia, ela pode influenciar de forma positiva, dando elogios e destaques aos atletas, mas também de forma negativa, com comentários negativos durante o jogo, como uma troca errada ou um erro individual, ou com manchetes espantosas, muitas vezes tiradas do contexto, prejudicando o atleta e seu clube. Dito isso, esse tema foi escolhido, pois apesar do futebol ser uma das principais fontes de entretenimento da população brasileira, movimentando milhões de reais por ano, muitas pessoas resumem o esporte a apenas ao entretenimento, mesmo ele envolvendo diversas áreas e estratégias e influenciando a sociedade muitas vezes sem o reconhecimento da mesma. Assim, neste trabalho, pretende-se analisar e entender, mostrando que o futebol vai além do campo, interferindo na economia, na política, nas redes sociais, na TV e nas causas sociais, e buscar exemplificar acontecimentos históricos e atuais. Em razão de atingir os objetivos propostos, a metodologia foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, foi feita pesquisas em sites e artigos disponibilizados no Google Acadêmico e na internet sobre a influência no futebol, tanto em momentos históricos quanto atuais. Na segunda etapa, foi feito um questionário com jogadores do Clube América Mineiro. E na terceira etapa, foi feito um questionário com membros da comissão do mesmo clube. Ambas em razão de descobrir e entender como os atletas lidam e se preparam para suas entrevistas e suas falas nelas, entendendo a grande proporção que elas podem tomar. Como resultado do questionário, pode destacar a consciência dos jogadores em relação à sua influência tanto em suas redes sociais quanto em suas entrevistas. Embora isso, ainda há uma hesitação dos atletas, devido que caso haja um posicionamento errado, isso pode trazer consequências negativas tanto para sua imagem quanto para o seu clube. Deste modo, podemos concluir que o futebol vem sendo usado como objeto de propaganda e influenciando na vida das pessoas de forma diretamente e indiretamente, visto que muitas vezes é desprezado ou visto apenas como entretenimento. Por isso, devemos debater e conscientizar a população e usar o esporte como um meio para influenciar positivamente a favor da educação, do esporte e da saúde, entre outros. Além disso, existem outros esportes e outras áreas do futebol, como o futebol feminino e o futebol paralímpico, que são poucos explorados e valorizados no Brasil. Sendo assim, o setor para se aprofundar, podendo entender o capacitismo, o machismo e a falta de investimento ainda presente no esporte e na sociedade brasileira. Aqui são as referências. Muito obrigada pelo seu tempo.